Fala, meus queridos, graça e paz, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem, desfrutando da paz que excede todo o entendimento, que a gente só pode encontrar no nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, amém? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto aqui bem interessante. Eu quero iniciar um formato um pouco diferente aqui nesse canal. Eu quero fazer uma coisa mais livre, uma coisa mais espontânea, para a gente abrir o texto junto, para a gente ler esse texto e tentar falar sobre alguns pontos que são interessantes. Eu leio alguns textos aqui todos os dias de manhã nos meus devocionais, né, de uma forma geral, assim, eu sempre tento tirar alguma lição de moral disso, nem sempre são revelações rema, né, revelações que vêm do próprio Deus, às vezes é fruto da minha própria interpretação humana mesmo, mas tem coisas muito ricas na palavra de Deus que a gente pode inferir pela nossa própria capacidade essa que o Senhor nos deu de interpretação, de conseguir tirar coisas importantes do texto das escrituras dele. Então, eu queria começar eu não vou chamar de quadro, né, mas esse novo formato com vocês. Eu tô até aqui com um microfone diferente para parecer um pouquinho mais um podcast, digamos assim, para melhorar também a qualidade do áudio. Confesso para vocês que esses dias eu estava assistindo alguns vídeos meus, pela primeira vez eu escutei no fone, né? Geralmente eu escuto aqui nas caixas do meu home studio. Essas caixas aqui, elas dão uma enganada um pouquinho às vezes, o áudio fica maravilhoso, mas escutando no fone com um pouco mais de detalhe, eu percebi que o áudio ficava um pouco esquisito. Em alguns momentos parecia até que eu estava com alguma dificuldade de fala, mas na verdade eram só problemas no áudio mesmo. Então eu decidi colocar um microfone, também para a gente trabalhar esse novo formato, fazer uma coisa mais livre, para chegar um áudio melhor para você. E talvez se você, né, tem esse hábito como eu, assim, de às vezes colocar um vídeo na televisão e ir fazer outras coisas enquanto escuta, para que o áudio chegue bem aí para você, né? Para que você consiga absorver o mais importante, que não é a minha cara, não é o meu cenário, mas é a mensagem que o Senhor entrega através da minha vida, tá bom? Então vamos fazer esse formato, eu vou tentar fazer uma coisa mais livre, uma coisa sem cortes, né? Se eu errar aqui, eu vou voltar e vou começar de novo, e a gente vai construindo dessa forma, beleza? Espero que seja impactante para você e da mesma forma que for para mim. Hoje eu quero falar do texto de Lucas 4, tá? Eu não vou falar o texto todo, eu quero falar especificamente da tentação de Jesus no deserto. Tem algumas coisas que são muito importantes, muito relevantes, né? Eu sei que talvez você já tenha assistido várias pregações sobre essa passagem de Jesus sendo tentado no deserto, mas hoje eu confesso que eu estava dando uma lida aqui e eu percebi alguns pontos específicos que eu nunca tinha parado para encarar dessa forma, eu nunca ouvi pessoas pregando assim. Você já pode ter ouvido, tá? Não tem problema nenhum em relação a isso. Mas, enfim, tem algumas coisas que eu achei que são legais aqui da gente poder conversar junto sobre a tentação de Jesus e trazer para a aplicabilidade da nossa vida, né? Como que a gente pode trazer isso aqui que Jesus passou para o que nós estamos passando nos dias de hoje? Aí você vai dizer assim, Glaucio, mas você está querendo se comparar com Jesus? Não. Longe de mim, irmãos. Eu sei que a gente está muito aquém dele, né? A gente está tentando se tornar a imagem e semelhança dele. É isso que o Senhor está tentando fazer conosco, né? Nos aperfeiçoar para que a gente se torne como nosso irmão mais velho. Mas eu não estou querendo me comparar com Jesus de forma alguma. Mas a gente sabe que muito daquilo que Jesus passou é para mostrar que eram coisas que nós passaríamos, né? O próprio Jesus declara, pouco antes dele sofrer o que ele sofreu, que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos de bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo. Então ele nos dá duas certezas aqui. O primeiro é, cara, eu venci o mundo, então fica tranquilo porque as coisas vão terminar bem, né? Eu já li o final do livro, né? Quando você lê o final da Bíblia ali, Apocalipse, a gente sabe que as coisas terminam bem, a gente vence. Desde que a gente cumpra Marcos 13, né? Que diz que aqueles que perseverarem até o fim herdarão o reino dos céus ou serão salvos, enfim, eu não sei como está na sua versão, mas Marcos 13 nos faz esse alerta para que nós perseveremos até o fim. Então o que Jesus está dizendo para a gente é, vocês vão ter aflições, mas fique tranquilo, eu já venci o mundo, tá? No final as coisas terminam bem. No final eu vou vencer o maligno, eu vou cumprir tudo aquilo que eu revelei para João lá em Apocalipse. E em segundo lugar, ele também nos dá uma outra certeza, porque ele diz para a gente assim, cara, a gente aprende através das escrituras, né, que o Senhor, ele se esvaziou dele mesmo. Né? Então, quando ele veio para a Terra, ele deixou sua divindade no céu. Ele veio como um ser humano. Obviamente que ele não tem a influência do pecado, porque ele não nasceu de homem, né? Ele nasceu de uma inseminação sobrenatural através do Espírito Santo, mas ele estava suscetível, né, às mesmas coisas que nós estávamos suscetíveis. Ele sofria as mesmas angústias, ele sofria as mesmas tristezas. A gente vê em vários momentos na Bíblia demonstrações da humanidade de Jesus. Inclusive no texto de hoje a gente vai ver, né? Jesus tendo fome, Jesus chorando na morte de Lázaro, Jesus sofrendo um luto quando ele recebe a notícia sobre a morte de João, que diz que ele entra num barco e vai para o meio do mar para que ele possa passar por aquele luto. Então em vários momentos a gente vai ver a humanidade de Jesus. Jesus era humano como nós, só que ele tinha algo que nós não tínhamos naquela época, mas que hoje nós temos. Atos capítulo 2.
Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O Espírito Santo desceu naquele dia e hoje ele está em nós. Hoje nós temos o Espírito Santo e nós temos a mesma capacidade que Cristo de vencer o mundo. É óbvio que nós vamos continuar errando, é óbvio que nós vamos continuar pecando, mas que seja por ignorância, tá? Aquilo que nós tomarmos consciência de que estamos errando, Deus nos deu a capacidade para vencer através do Espírito Santo e através do que Cristo já fez por nós naquela cruz, beleza? Então, concluindo isso aqui, a gente entende que tudo que Cristo passou também foi um exemplo para nós, né? Paulo vai dizer que toda a Escritura ela é escrita para que nós usemos como aplicabilidade para a nossa vida, né? Toda a Escritura é escrita para servir de exemplo para nós. Então, tudo que os heróis da fé do Antigo Testamento passaram, tudo aquilo que o Senhor Jesus passou no Novo Testamento e também os apóstolos, após Jesus ter assunto aos céus, em Atos e nas cartas, né? Tanto as paulinas quanto as gerais, Apocalipse, etc., tudo que está lá tem uma aplicabilidade para a nossa vida, é uma instrução, é um manual para como nós temos que viver. E com esse texto aqui não é diferente. Então, por isso que hoje a gente vai ler Lucas capítulo 4 com essa perspectiva, tá? Essa perspectiva um pouco mais free. Eu vou até beber um pouquinho de água aqui, que eu tô com a garganta sequíssima. Glória a Deus pela água, né, irmão? Se hidrata, tá? Isso faz bem pra caramba, assim. Inclusive, Deus ele dá tanto valor à água que é um dos simbolismos do Espírito Santo, né? É a água. Um dos simbolismos para Jesus, né? Jesus fala quando ele está com a mulher samaritana, estou abrindo várias aspas aqui, estou pregando a Bíblia toda, né? Desculpa. Mas quando ele está com a mulher samaritana, ele fala isso para ela, né? Se você beber dessa água, você voltará a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, irmão, essa água aí vai te saciar para sempre. E ele está fazendo uma figuração ao Espírito Santo. Interessante que lá em Gênesis, o Senhor fala que no princípio a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. 70% da terra é formada por água e 70% do nosso corpo é formada por água. Então a água é muito importante. Por favor, bebam água, se hidratem e façam uso dessa bênção que o Senhor deixou pra gente aí. Amém? Vamos lá. Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus. Eu vou lendo alguns pontos aqui, a gente vai parando e vai refletindo em alguns momentos desse texto, tá? Então vai dizer assim, ó, o capítulo 1 vai dizer o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito no deserto. Já começa aqui, irmãos. Isso aqui você já deve ter ouvido falar em vários momentos, em várias pregações, por várias pessoas, de trás para frente, de frente para trás. Mas é sempre importante dizer o óbvio, né? Eu tinha uma professora que ela falava sempre para mim assim, Glaucio, o óbvio tem que ser dito. Às vezes o que é óbvio para você não é óbvio para outro. Então talvez você esteja aí, já tenha muito tempo de evangelho, já ouviu várias pregações sobre esse texto da tentação de Jesus e vai falar, cara, o cara vai pregar o óbvio. Sim, eu tenho que pregar o óbvio porque tem outros irmãos que talvez estejam chegando aqui pela primeira vez, talvez esse seja o primeiro contato que essa pessoa esteja tendo com o evangelho e ela precisa aprender essa verdade, tá bom? Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nem todo problema que nós somos levados pelo diabo, nós somos levados pelo inimigo. A palavra vai dizer que após Jesus ser batizado por João Batista, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ou seja, é o Senhor que o conduz através do Espírito Santo para o deserto, para que ele passe por aquele período de provação. Então vai dizer que a palavra vai dizer que Jesus entra num período de 40 dias de jejum e nesse momento ele é tentado por Satanás. Ele fica ali sendo tentado durante esses 40 dias. Só que o que me chama a atenção aqui, querido, olha só que ponto interessante. O versículo 2 vai dizer assim, ó, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Ele foi tentado durante 40 dias. E aí vai dizer assim, ó, não comeu nada durante esse período e teve fome. Guarda bem esse pedacinho aqui, ó, e teve fome. Ou seja, ele não comeu nada durante esse período de 40 dias, mas chegou um momento que a fome bateu, né? Eu não sei se você já fez aí períodos de jejum prolongado, o máximo que eu já fiz foi 3 dias, né? 3 dias só na água, assim, não consegui passar disso ainda, espero em Deus, né, e no Espírito Santo que um dia eu consiga fazer jejuns aí a lá Luciano Subirá e outros grandes homens da fé da nossa nação contemporânea aí, né, mas ainda não consegui passar disso, mas a gente sabe que quando a gente começa a fazer um período de jejum mais prolongado, chega um momento que a fome bate, né, cara, chega um momento que, cara, o negócio aperta mesmo, a carne começa a gritar com uma força e você começa a sentir fraqueza, né, fraqueza física, no sentido de, cara, você não consegue levantar da cama, você não consegue fazer as coisas do jeito que tem que fazer, quando você levanta dá umas vertigens, uns tetos pretos e tal. E tem muitas questões científicas, médicas, que explicam isso, né? Dizem que tem um período de 3 dias, depois de 3 dias as coisas começam a melhorar, né? 3 dias ali é o período em que a sua carne ainda está se acostumando com aquilo.
ela está consumindo ainda a sua reserva de gordura, né? E depois daquilo ali ela vai começar a se alimentar dos músculos e tal. Tem todo um processo científico por trás que diz que depois do terceiro dia as coisas tendem a melhorar um pouco. Mas é óbvio, irmãos, que a nossa fisiologia, a nossa biologia, ela foi feita para ser alimentada, né? A gente precisa de combustível e esse combustível é a comida e a bendita da água aqui que eu já falei para vocês que é muito importante, né? Inclusive, jejum sem água por mais de 3 dias, você tem seríssimos problemas, tá, irmãos? Então, por favor, não façam loucuras aí do outro lado, beleza? Mas o que eu quero dizer para vocês é que Jesus também teve fome, né? Aqui mostra a humanidade dele. Eu falei para vocês, né, sobre a humanidade de Jesus. Aqui mostra a humanidade dele. E Jesus teve fome, sabe? E o que me chama a atenção aqui, cara, é que o versículo 3 vai dizer assim, ó, então o diabo lhe disse, ó, versículo 2, e teve fome. Versículo 3, então o diabo lhe disse. Antes do diabo fazer uma sugestão para Jesus, aqui vai ser a primeira sugestão que a gente conhece. A gente sabe que ele vai fazer 3 sugestões para Jesus como tentação, ou seja, tentando desviar Jesus do seu propósito, daquilo que Jesus veio cumprir. Mas ele só faz a primeira sugestão quando ele percebe uma necessidade em Jesus. E que necessidade é essa? É uma necessidade física, né? Uma necessidade fisiológica, uma necessidade biológica. Ele percebe que Jesus teve fome. O texto é muito claro dizendo isso aqui, cara. E talvez você fale assim, você está querendo caçar pelo em ovo, está querendo fazer um malabarismo interpretativo. Não, cara, de verdade. A palavra ela não deixa pontas soltas, ela não deixa fios soltos. Tudo que está aqui é escrito de forma intencional. O Senhor inspirou o coração desses homens para que eles escrevessem dessa forma, sabe? Com esses detalhes, para que a gente entenda que cada coisa aqui, cada sutileza tem a sua importância. Então o diabo ele começa a tentar Jesus nesses 3 pontos, né? A gente vai ver que ele estava tentando ao longo dos 40 dias. A gente viu isso aqui no versículo 2, né? Onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Mas provavelmente eram tentações menores, né? Pedras de tropeços menores. Não eram coisas que trabalhavam em aspectos específicos da identidade de Jesus. A gente vai ver que esses 3 pontos trabalham aspectos específicos da identidade de Jesus. Sabe? É o diabo tentando dizer para Jesus que ele, por exemplo, não é filho de Deus, tentando testar o poder, né, do próprio Deus através de Jesus, fazendo Jesus flertar com aquela prepotência de tipo assim, cara, pô, calma aí, eu sou filho de Deus, eu não vou ficar aqui passando esse perrengue, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Né? Outra coisa que ele tenta fazer com Jesus aqui que eu acho muito interessante é oferecer para Jesus aquilo que já era de Jesus. Né? Então a gente vai ver alguns pontos interessantes, mas primeiro vamos se ater a isso daqui, tá? Vamos se ater a esse ponto aqui. O diabo tenta na nossa necessidade, irmãos. Aqui, a necessidade de Jesus era uma necessidade física, né? Não era uma necessidade espiritual, até porque ele estava em jejum durante 40 dias e em busca, tá? Ele estava no deserto. O deserto é lugar de silêncio, é lugar onde você não escuta outras vozes, é lugar que você só escuta a voz de Deus. Tem uma alegoria muito interessante que eu li num texto... Caramba, eu esqueci o nome dele agora, cara. Eu esqueci o nome do escritor. Mas ele fala... É um livro chamado Você Escolherá o Deserto? É uma pergunta, né? É um livro que conta sobre a história de João Batista, cara. É um livro muito forte, muito poderoso. Eu aconselho muito você a ler, se você gostar de leitura. É um livro muito bom, tá? Eu esqueci o nome do escritor agora. Eu não sei se é William Scofield, William Whitfield, alguma coisa assim. Eu não lembro. Eu vou deixar nas descrições aí, eu deixo aqui no... Vai aparecer em algum canto da tela, beleza? Mas nesse livro ele faz uma alegoria que eu acho muito interessante sobre o deserto. Ele fala assim, cara, por que Deus nos leva ao deserto? Não é só para a gente passar dificuldades e provações, mas é para que a gente enxergue a verdadeira luz, né? A luz natural da vida. E aí ele faz uma alegoria, e é uma alegoria científica, tá? Ele fala assim, cara, quando você está numa grande cidade, o que mais você tem naquela grande cidade são distrações. E essas distrações, no seu geral, elas se dão através do quê? Dos sons e das luzes. Por que quando você está numa grande cidade, por exemplo, pega aí, sei lá, um centro comercial, né? Você pega um país e pega o centro comercial desse país. Vamos pegar, sei lá, a Grande São Paulo, no caso do Brasil. Vamos pegar Nova York lá, aquela rua extremamente famosa. Eu esqueci o nome agora, eu esqueci o nome da rua lá. Meu Deus, cara. Esqueci o nome. Você vai saber aí. Coloca nos comentários aí. Né? Tem uma rua extremamente famosa lá em Nova York que tem muitas luzes, né? E se você olhar para o céu nessas cidades que tem muitas luzes, né?
Pode ser Las Vegas também, não é essa cidade que eu queria usar, mas pode ser Las Vegas, que é uma cidade que tem muitas luzes, né? Inclusive uma cidade conhecida como a cidade dos prazeres, né? Tudo de errado, tudo que é pecaminoso tem lá, né? Tudo que leva a vício, droga, sexo proibido, jogos, tudo que é errado tem lá. Por isso que é conhecido como cidade dos prazeres. E tem muitas luzes, né? Luzes geralmente significam distração, né? Assim como sons. E ele faz essa alegoria, ele traz um dado científico. Se você chegar nessas cidades e você olhar para o céu, provavelmente você vai perceber menos estrelas. Eu não sei se você já viu alguma foto de um deserto durante a noite, mas tem muita estrela. Não significa que o deserto seja mais estrelado que uma cidade cheia de luzes. O que acontece é que as luzes da cidade concorrem com as estrelas. E é por isso que Deus te leva para o deserto, para que você consiga enxergar a luz verdadeira. Cara, isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é muito forte. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer para você. Isso é científico, tá? Isso aqui não é só uma alegoria, uma metáfora que eu estou contando para parecer bonitinho e você falar assim, ah, caramba, que historinha legal. Não, isso é científico. Existe, inclusive, um termo científico para isso que eu não vou me lembrar agora. Tá nesse livro lá, Você Escolherá o Deserto. Eu esqueci o nome do termo. Mas, de fato, a ciência explica que quando você está num lugar que tem muitas luzes, essas luzes concorrem com as luzes das estrelas. E é por isso que quando você olha para o céu, você não consegue ver um céu tão estrelado. E quando você vai para lugares mais isolados, que tem menos luzes, geralmente o céu é mais estrelado. Não significa que o céu seja mais estrelado, é que tem menos luzes artificiais para concorrer com as luzes reais. Então é por isso que Deus nos leva para o deserto, porque lá ele te mostra uma luz que é verdadeira. E lá é um lugar que ele tira toda a sua distração. Então, se a luz significa distração, no deserto você não vai ter essa distração. A única distração que você vai ter, entre muitas aspas, é a distração real, né? É o entretenimento genuíno de contemplação a Deus, cara. Aquele que realmente pode te dar o prazer verdadeiro. Esse aqui é um ponto que eu quero trabalhar com você, né? Que o diabo ele vai trabalhar na sua necessidade. Aqui Jesus tinha uma necessidade de fome, né? Uma necessidade física. Como eu falei para você, a necessidade espiritual dele estava suprida. Por quê? Porque ele tinha matado a carne para fortalecer o quê? O espírito. É isso que o jejum faz por nós. O jejum ele mata a nossa carne e fortalece o nosso espírito. É para isso que nós jejuamos, né? A gente às vezes jejua errado, a gente jejua com propósitos escusos, né? Ah, eu vou jejuar para ganhar isso, eu vou jejuar para ganhar aquilo, eu vou jejuar... Não, cara, o jejum é para matar a sua carne, para fazer com que você fique mais sensível ao Senhor. Né? Você receber uma bênção, alguma coisa nesse sentido, é só consequência de você ter matado a sua carne, ouvido ao Senhor, ter recebido uma direção e aquilo ter se liberado para você no mundo espiritual. É uma consequência. Mas você não tem que fazer o jejum nessa intenção. A intenção do jejum é matar a sua carne e fortalecer seu espírito. Então não era uma necessidade de Jesus a necessidade espiritual. Não era. Jesus estava com o espírito fortalecido, mas a carne estava fraca, porque ele estava sem comer durante muito tempo. Deixa eu tomar uma água de novo aqui para me hidratar. Então o diabo se utiliza das nossas necessidades. Talvez a necessidade que Jesus tivesse naquele momento não vai ser a mesma da sua e da minha, né? Às vezes a sua necessidade é uma necessidade emocional, uma necessidade sentimental, é uma carência que você tem, uma necessidade financeira, né? Alguma coisa que está acontecendo na sua vida que o diabo vai perceber que aquilo se tornou uma necessidade para você, então ele vai vir te fazer uma proposta, assim como ele fez para Jesus. Porque ele sabe que no momento de necessidade a gente está vulnerável. Né? No momento em que a gente está precisando de algo, é o nosso momento de vulnerabilidade. Com Jesus não era diferente. Ele percebeu que Jesus teve fome, ele sabia, Jesus está vulnerável, eu vou lá e vou oferecer aquilo que ele quer. Só que ele não oferece de qualquer jeito, ele não chega e fala assim, toma aqui pão. Não, ele não faz isso. Ele testa a identidade de Jesus, perguntando, tu não és o Filho de Deus? Então transforme essas pedras em pães. É interessante que por 2 vezes... Satanás faz essa proposta para Jesus, né? Trabalhando negativamente na identidade de Jesus, perguntando para ele, tu não és o Filho de Deus? Então faz isso. Ei, tu não é o Filho de Deus? Faz aquilo. Saca? Só que Jesus sempre vai contrapô-lo com a palavra, né? Porque para vencer o inimigo você vence com a palavra, é por isso que é importante você conhecê-la. Tá? Em alguns momentos você não vai lutar com Retefly, com cortação de cana, com marchar e não sei o quê, em falar em línguas e mistério, isso, aquilo, outro, em rodar para lá, rodar para cá, subir monte, fazer campanha. Cara, tem momentos que você vai vencer o inimigo com isso aqui, ó. Conhecimento da palavra. Tá? Muitos de nós, às vezes, não conseguimos vencer o inimigo justamente porque a gente não tem argumentos para combatê-lo. O inimigo conhece a palavra melhor do que muito crente, cara. E a gente esquece disso. E às vezes ele engana a gente dentro da própria palavra, porque a gente não tem diligência em entender qual é de fato a vontade de Deus. Para conhecer a vontade de Deus, não tem outra forma a não ser através da palavra, querido.
Então isso aqui é muito importante. Jesus nos dá outra lição aqui. Conheçam a palavra, para que vocês não sejam enganados através da própria palavra. O que tem de falso profeta hoje aí, cara, enganando o povo de Deus, distorcendo a palavra e criando um monte de heresia, um monte de doutrina herética, que tem um monte de cristão caindo, cara, é um absurdo, irmãos. É um absurdo. Muito porque a gente não tem inteligência em aprender disso aqui. Né? A gente vai nas EBDs da igreja, cara, menos de 10% da membresia tá lá. As pessoas não querem acordar cedo para aprender da palavra. E quando vão, só vão para cumprir tabela. Só vão porque senão não vai tocar no ministério de louvor, senão não vai pregar no dia que tiver que pregar, não vai ter oportunidade na igreja. Cara, a palavra de Deus tinha que ser o nosso manual de vida, cara. Isso aqui é o nosso alimento. Inclusive, olha o que Jesus vai responder para Satanás quando ele tenta ele no primeiro argumento. Olha só. Se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Aí olha o que Jesus responde para ele. Ó. As escrituras dizem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Cara, se você não conhece a palavra, você é tentado nisso aqui. Se você não conhece a palavra, você é tentado nisso aqui. O diabo vai fazer você tentar suprir para si mesmo. Ele vai atacar a sua identidade. E o que a gente aprende na igreja? Você é filho de Deus. Você é amado. Jesus você é santo, você é separado. Você é isso, você é aquilo. E tudo isso é verdade. O Senhor declara isso a nosso respeito na palavra o tempo inteiro. E aí quando Satanás vem com esse tipo de tentação, você é tentado a quê? Não, eu realmente sou filho de Deus. Então eu vou transformar as pedras em pães. Por quê? Porque você não conhece a palavra. Porque se você conhece como Jesus conhecia, você conseguiria ganhar a Satanás na palavra. E aí ele vai citar um texto que está lá em Deuteronômio, irmãos. Lá no texto mosaico. Lá em Deuteronômio, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A gente pode ir até um pouco antes. Se a gente encarar que Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Se a gente encara que Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, Jó já citava isso daqui que Jesus vai citar. Ele fala que ele deu mais valor às palavras que saíam da boca de Deus do que o pão de cada dia. Jó cita isso no livro dele. Então, é basicamente Jó dizendo assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus, por conhecer a palavra, ele não é tentado em algo crucial. E nós, muitas das vezes, somos tentados a provermos para nós mesmos. Provermos coisas que Deus não quer que a gente provenha para nós mesmos, sabe? Que a gente descanse, que a gente confie, que Ele vai fazer no tempo dele, na hora dele, no tempo exato. Mas aí Satanás vem e joga uma dessa aqui pra gente, a gente cai, porque a gente só vive uma Bíblia que a gente escuta e não que a gente lê. Ei, querido, eu sei que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas se você só estiver bebendo do rio, você nunca vai aprender a fonte. Sabe, o rio, eu falo isso aqui direto, cara. Eu sei que talvez você já esteja até cansado de me ouvir falar disso, mas, cara, o rio ele tem impurezas, irmãos. O rio ele tem impurezas. Vão ter dias que eu, Glaucio, não vou estar talvez num bom dia. E pode ser que eu ligue a câmera aqui e fale algumas coisas que talvez não faça tanto sentido. Algumas inferências da Bíblia que eu faça que você vai ouvir e vai falar assim, caramba, isso aí é legal, isso é interessante, mas às vezes não é bíblico. E você não tem nem o interesse de buscar na Bíblia se aquilo que eu estou falando está certo ou está errado. E eu estou falando de mim, eu não estou falando de outro, não. Eu estou falando de mim. Sempre que eu tenho a oportunidade de dar um estudo na igreja, de liberar uma palavra sobre a vida dos irmãos, a primeira coisa que eu falo para todo mundo é, cara, duvidem de mim. Eu não estou querendo dizer no sentido de que eu vou intencionalmente pregar uma heresia para a igreja. Eu não estou dizendo que eu vou fazer isso, mas eu posso errar, irmãos, eu sou humano. Sabe, a gente tem que criar esse hábito de buscar o nosso próprio alimento. Ei, acabou essa fase de alimento líquido, cara. Como o Paulo fala, a gente tem que aprender a mastigar, cara. E se a gente não aprende a mastigar, a gente cai nisso daqui, ó. A gente cai nisso daqui que o diabo, o Satanás estava tentando fazer Jesus cair. Sabe, a gente tem que tomar esse cuidado, irmãos. Nem só de pão viverá o homem. O diabo vai te tentar numa necessidade, cara. Ele vai te tentar numa coisa que ele sabe que você precisa. Então, por exemplo, você está passando por uma dificuldade financeira, o diabo vai te fazer uma proposta financeira indecente. Sabe, dá esse jeitinho. Faz desse jeito. Ó, faz esse caixa 2 aqui, assina esse contrato errado. Pega esse dinheiro por debaixo dos panos. Sabe, toma lugar na frente de um irmão, tira vantagem de alguém. Ah, isso não tem nada a ver, é só um detalhe, é só uma bobeira. Ei, provenha para si mesmo. Já que Deus não está provendo, provenha para si mesmo. Faz do teu jeito, dá o teu jeitinho brasileiro, ei.
Você está com necessidade. Deus não te chamou para viver perrengue. Ele vai usar a palavra. Deus quer que você viva uma vida e uma vida em abundância. Não foi para isso que Jesus morreu por você? Não foi isso que ele disse? E aí você tem que conhecer a palavra para que você o contraponha. Sabe, eu não sei se você já passou por esse tipo de tentação, mas eu já passei por uma dessas aqui. Claro que de forma diferente, com uma aplicabilidade diferente, com aplicabilidade na minha vida, mas, cara, Satanás, ele usa isso aqui até hoje, irmãos. Se você tiver essa capacidade de ler o texto e conseguir trazer para a realidade da sua vida, você vai ver o tempo inteiro ele usando isso aqui, que ele usou com Jesus contra nós ainda hoje. Ele usa os mesmos truques e a gente vive caindo nas mesmas coisas. É incrível isso, é incrível. A gente tem essa capacidade de cair nas mesmas coisas. Mas o Senhor está te chamando para um lugar, irmãos, onde a palavra vai te instruir, onde a palavra vai te ensinar, onde a palavra vai fazer com que você esteja alicerçado numa verdade que nenhuma mentira mais vai te roubar. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, completamente sem roteiro, assim, para a gente ir construindo essa palavra. A segunda coisa em que ele tenta Jesus, cara, ele fala para Jesus assim, então o diabo o levou para um lugar alto, e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos, e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem quiser, disse o diabo. Eu lhes darei tudo se você me adorar. Cara, aqui tem uma aplicabilidade para a nossa vida, mas tem outra aplicabilidade para a vida de Jesus, a gente também pode trazer para a nossa realidade. Nós, como pessoas, como seres humanos, aqui eu vou tirar o fator cristão da coisa, nós, como seres humanos, somos muito materialistas, né? Isso é uma realidade, infelizmente. A gente está muito apegado às coisas dessa terra, às coisas desse mundo. Tem muitos cristãos que, se a gente fala, poxa, cara, eu tô louco para que Jesus volte logo, eu tô louco para dizer Maranata, a hora vem, chegou o tempo de Deus, eu digo, não, cara, calma aí, não é assim não, eu nem casei ainda, eu nem comprei meu carro ainda, eu nem comprei minha casa, eu nem fiz isso, eu nem fiz aquilo outro. Cara, eu tô dizendo isso aqui com propriedade de causa, porque eu já ouvi isso de muito cristão. E isso porque a gente tem um olhar muito terreno, né? A gente não consegue colocar o nosso olhar na perspectiva eterna, que é muito melhor, é infinitamente melhor. A gente esquece que tudo aquilo que a gente alcança nessa terra é perecível. Tudo tem prazo de validade. Quando a gente morrer, vai ficar tudo para aí, né? Tem uma anedota, né? Eu não sei se isso é verdadeiro, mas dizem que na morte de um dos homens mais ricos que já passou pelo mundo aí, né? Que é da família... Ai, Jesus, qual é o nome? Tô esquecendo o nome de todo mundo hoje, cara. Quando eu não quero lembrar, eu lembro o nome de todo mundo. Hoje eu esqueci. É uma família muito... os Rockefeller, né? Os Rockefeller. Dizem que na morte do patriarca da família Rockefeller, né? O cara que fundou todos os negócios deles aí, um cara bilionário, o contador do Rockefeller tava lá e um cara chegou do lado dele e falou assim, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que o senhor Rockefeller tem de patrimônio? Ou seja, o cara que tinha morrido, né? E aí o contador dele falou assim, cara, agora ele não tem nada. Aí o cara falou assim, como assim? Mas eu achei que ele fosse bilionário. Ele falou, não, a família dele é bilionária. Ele não tem nada, porque o que ele tá levando é só o caixão. Ou seja, ele acumulou riquezas e mais riquezas e mais riquezas, mas quando ele morreu ele deixou tudo para ir. Aquilo que ele construiu nessa terra não vai ser levado com ele. Não importa o quanto de dinheiro você ganha aqui, você pode ser trilionário, você pode ser o homem mais rico do mundo, você pode alcançar Marte, você pode chegar na Lua, você pode colonizar outros planetas, criar robô, criar carros que andam sozinhos, você pode fazer o que você quiser. Quando chegar no final da sua vida, tudo isso vai ficar, você vai ser só um nome. Só um nome na história. Saca? Então, assim, a gente tem essa necessidade de grandeza, né? De chegar a grandes lugares. E eu acredito, de fato, que isso é algo que Deus colocou no nosso DNA, porque Ele dá esse ordenamento pra gente quando Ele cria o homem, né? Ele fala para que a gente domine sobre todas as criaturas. Então, Ele nos dá esse ímpeto de governo. Então, isso é algo que está no nosso DNA, está na nossa digital. Foi algo que Deus colocou dentro de nós, só que isso foi corrompido pelo pecado. Então hoje a gente faz de tudo para chegar nesses grandes lugares, inclusive adorar o diabo, inclusive adorar os outros deuses, inclusive sermos infiéis ao Senhor. Então isso aqui é um ponto muito crucial, um ponto muito chave desse texto, porque para Jesus ele tem um significado um pouco diferente, mas muitos de nós somos tentados nesse lugar, sabe, de alcançar coisas materiais e às vezes tirar Deus do foco, tirar Deus do objetivo para alcançar aquilo, negociar valores, negociar princípios, porque a gente quer chegar em lugares que muitas das vezes são lugares que já são nossos, a gente ainda só não acessou. E o diabo tenta a gente justamente nesse lugar. Aqui o que ele faz com Jesus é basicamente tentar Jesus numa coisa que já era dele.
Cara, pensa comigo, Jesus veio para cá para quê? Qual era o propósito de Jesus nessa terra? Morrer por nós, reconciliarmos-nos com o Pai. Sabe, fazer com que a gente não precisasse mais de sacrifícios de animais, mas que o sacrifício dele fosse o suficiente. Foi isso que Jesus veio cumprir nessa terra. E a palavra vai dizer que a recompensa de Jesus era o quê? Voltar para o céu, ao lado do Pai, se assentar à direita dele e governar sobre tudo. E vai chegar um dia que Jesus voltará, como a própria palavra promete para a gente em Apocalipse. Ele voltará em poder e grande glória e ele vai governar sobre todas as coisas, sobre todos os reinos dessa terra. Então Satanás está dizendo para ele aqui, é tudo meu. E o que Jesus está pensando mas é provisório. Se eu cumprir o meu propósito, se eu esperar o tempo do meu processo, se eu cumprir aquilo que o Senhor me pediu para cumprir, se eu for obediente até o final, isso aí que você está me oferecendo já é meu. E eu vou receber isso de uma forma muito melhor e muito mais gloriosa, da forma certa, no tempo certo, do jeito certo. Ei, o que Deus está dizendo para a gente nesse texto é, cara, não deixe o diabo tentar você a antecipar estações que você já vai viver em algum momento. A palavra diz em Eclesiastes 3 que existe um tempo certo para todas as coisas e que Deus faz tudo perfeito no seu devido tempo. Cara, não tente antecipar estações, isso é o diabo te tentando. É ele tentando dizer para você assim, ei, isso aí é meu. Isso é meu, eu tenho domínio sobre isso. A hora que eu quiser te dar, eu te dou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele te dá com uma mão, mas já tirando com a outra. Deus não, ele te dá algo perfeito, ele te dá algo genuíno. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem, não de mal, planos de fazê-lo prosperar e dar o fim que você deseja. Jeremias 29:11, querido, esse texto é poderoso. O diabo vai tentar, na nossa vida, fazer com que a gente antecipe estações e tomar na força do nosso próprio braço aquilo que já vai ser nosso um dia. Você só tem que esperar e cumprir o processo como Jesus cumpriu. E esse processo às vezes vai ser doloroso. Eu já ia botar a palavra na boca de Deus, perdão, Senhor, desculpa. O Instagram tá vendendo essa ideia pra gente de que tudo que vem de Deus traz paz. Querido, nem tudo que vem de Deus traz paz. Se fosse assim, Jesus não teria suado sangue no Getsemane de angústia. Fazer a vontade de Deus às vezes é dolorosa. A obediência vem debaixo de muito custo. E o custo para Jesus foi suar sangue, foi ser martirizado sem merecer, foi ser escarnecido, morrer maldito no madeiro. O homem mais bendito que já pisou nessa terra morreu como maldito, sem merecer. Mas ele aprendeu a ser obediente através da morte de cruz, é o que a palavra diz, e ele colheu os frutos disso. Ele já acessou uma realidade. Então, pensa comigo se ele tivesse aceito essa proposta do diabo, cara. Se ele tivesse aceito a proposta de Satanás, meu Deus, olha que plano maravilhoso que ele teria frustrado. E olha quantos planos maravilhosos nós não frustramos nas nossas vidas por não esperarmos o tempo perfeito de Deus. Ei, querido, Deus tem um tempo perfeito, Ele sabe por que está te fazendo esperar, Ele sabe por que está doendo, Ele sabe por que você está passando por esse tempo de adversidade, esse período de dificuldade. Ele conhece aquilo que você não conhece. Sabe? Não antecipe as coisas, cara. Não antecipe as coisas. E por último, pra gente finalizar aqui, porque eu tô vendo que a câmera tá descarregando. Deixa eu beber mais um pouquinho de água. Bebam água, tá, irmãos? Terceira vez que eu falo isso aqui, bebam água. Adore o Senhor, seu Deus. Aí Jesus vai responder ele novamente com a palavra, né? Porque Jesus conhece, ele é a própria palavra. Ô, irmãos, João capítulo 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, por meio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ei, ele era a própria palavra, como ele não a conheceria? Nós precisamos conhecê-lo, cara. Ah, meu Deus, o texto bíblico é lindo, cara. E Jesus vai dizer, adore somente ao Senhor, seu Deus. A palavra diz isso. Se você conhece a palavra, você não se dobra a outros ídolos menores para tentar conquistar coisas na sua força do braço, antecipar estações, antecipar tempos que ainda não chegou a hora de você viver. Ei, querido, escuta o que Deus está te dizendo. Não se dobre diante de outros ídolos, de outros amores, de paixões menores, de desejos ínfimos, pífios diante de Deus. Ei, escuta isso aqui. Adore somente ao Senhor.
Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: "Se você é mesmo filho de Deus, salte daqui", pois ele disse: "Deus dará ordem aos seus anjos em seu favor para que não tropece em pedra alguma". E aí o Senhor responde para ele: "Não tentarás o Senhor, o teu Deus". Mais uma vez ele testa a identidade de Jesus, fazendo com que Jesus prove para ele o poder que tinha. Muitos de nós somos tentados e caímos nessa tentação. O diabo fala pra gente: "Ei, prove o poder que você tem, prove o poder do seu Deus, do Deus que você fala, quem você serve. Você não fala que acredita nele, você não fala que confia nele, faz isso, e vamos ver se ele vai fazer aquilo. Faz aquilo outro e vamos ver se ele vai fazer aquilo outro. Faz X e vê se ele vai fazer Y. Testa o seu Deus". O que o diabo está falando pra gente é: testa o seu Deus. Queridos, entenda que existe uma diferença muito grande quando o Senhor diz para nós: "Me põe à prova, e eu me provarei para você". Quando o Senhor diz isso pra gente, ei, quando o Senhor deixa claro: "Me peça um sinal", você pode pedir à vontade, você não vai estar testando o Senhor, porque é a própria palavra que sai da boca dele, mas toda vez que você é tentado pelo diabo a fazer um teste com Deus, isso se torna uma tentação ao próprio Deus. Pedir a Deus para fazer o que ele não quer. Isso é tentar a Deus, pedir a Deus para fazer o que ele não quer fazer. Ei, quantos de nós estamos pedindo coisas a Deus que ele não quer fazer? Quantos de nós? Só para provarmos para o diabo que nós somos filho. Você não precisa provar nada para ele, você é filho. Ponto. Tudo que você tem que dizer quando ele te fizer esse tipo de tentação é: "Eu sou filho". E aqui, queridos, existe uma como é que eu posso dizer, como é que eu posso chamar? Eu não vou dizer que é uma linha teológica, porque eu não sei se ela existe, na verdade é uma ideia muito minha, eu não sei como que esse enredo aqui sucedeu, irmãos. E de fato eu não quero colocar palavras na boca de Deus, eu não quero incorrer em nenhum erro herético, nada nesse sentido, mas eu fico pensando muito em como que acontece com a gente. Esse tipo de diálogo, esse tipo de tentação que a gente lê aqui no texto de Lucas, com a gente acontece no campo das ideias. O diabo não se manifesta de uma forma geral, eu sei que para algumas pessoas aí ele talvez se manifeste de forma física, mas geralmente ele não se manifesta de uma forma física, como um homem, como uma pessoa e vem nos tentar diretamente. Às vezes isso acontece no campo das ideias, ou através de circunstâncias que a gente experimenta através da vida de algumas pessoas, através de alguns ambientes que a gente está, que essas tentações aqui acontecem. E a gente tem que estar atento, é por isso que é importante conhecermos a palavra, porque se a gente não conhece a palavra, a gente não consegue trazer isso para aplicabilidade na nossa vida e entender o momento em que a gente está sendo tentado. Eu já passei por uma situação muito parecida com essa última aqui, onde uma pessoa queria que eu tentasse a Deus, me pedindo para fazer uma coisa que eu sabia que o Senhor não queria que essa pessoa fizesse, e que se eu dissesse assim: "Tá bom, faz que Deus vai te poupar disso", eu sei que Deus não pouparia, porque não era algo que Deus queria fazer. E no momento em que essa pessoa falou isso pra mim, uma pessoa que provavelmente estava muito possessa, estava sob influências fortes ali de demônios, etcétera. Eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi nesse texto. Mas imagina se eu não conhecesse esse texto. Imagina se eu não conhecesse a palavra. Eu poderia ter sido tentado a fazer aquela pessoa fazer uma coisa que Deus não queria que ela fizesse e ela faria. E a culpa daquilo cairia sobre quem? Sobre mim. Eu seria culpado daquele sangue. Só que naquele momento eu lembrei dessa palavra e eu falei: "Não tentarás o Senhor teu Deus". E aquilo que estava influenciando aquela pessoa naquele momento ficou calado, porque não tinha o que dizer. Contra a palavra não há argumentos. Então é isso que eu quero que você reflita, cara, nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei quando você está assistindo ou ouvindo esse vídeo, né? Porque ele virou um podcast de verdade. Mas eu quero que você pense nessas tentações. Eu quero primeiro que você pense que, cara, o diabo só vai te tentar em uma necessidade. Quais as necessidades que você tem reconhecido na sua vida? Fique atento a elas, porque são nesses lugares que o diabo vai te fazer propostas. Só que as propostas elas estão completamente desalinhadas com o propósito. Proposta é diferente de propósito. O que que Deus disse a teu respeito? Aquilo que tem aparecido como proposta para você condiz com o propósito que Deus falou que você tem para cumprir? Se não, irmãos, corre, porque isso é tentação. Aprenda a palavra, porque a palavra vai te fazer discernir esses momentos, vai te fazer discernir esses lugares. Então o diabo ele vai te tentar nas necessidades. E assim como Jesus ele vai te tentar, cara, a prover para si mesmo em momentos que você não estiver sendo necessariamente provido por Deus. E não significa que Deus é mau, significa que ele continua sendo bom, mas ele está trabalhando em algo na sua vida que você ainda não entende.
Mas o diabo vai fazer você tirar essa confiança de Deus, porque a desobediência forma ídolos. A desobediência forma ídolos. Guarda isso no teu coração. A desobediência forma ídolos. Glaucio, você está tirando isso da onde? Eu estou tirando isso do texto de Colossenses. Paulo vai dizer para que a gente abandone as paixões, que a gente abandone as imoralidades sexuais, a ira, a maldade, a maledicência, que todas essas coisas são ídolos. Tudo aquilo que leva a gente a desobedecer a Deus forma um ídolo no nosso coração. É isso que o diabo quer. Ele não quer necessariamente que você adore a ele, ele quer que você adore a qualquer coisa que não seja a Deus. E quando ele consegue tirar o seu foco do alvo, ele formou um ídolo em você. E você está a passos largos de passar a eternidade com aquele que você não quer passar. Então, queridos, que essa palavra fale de verdade ao seu coração, que você consiga refletir, remoer sobre esses pontos aqui, que são pontos muito interessantes. Eu volto no próximo vídeo para a gente continuar lendo esse texto aqui de Lucas 4, que tem algumas outras coisas que são interessantes. O vídeo já está bem, bem longo aqui, então eu vou parar por aqui na tentação. Depois eu vou falar um pouquinho de Jesus voltando para Galiléia, falando alguns outros pontos aqui que são legais. Eu espero que você tenha gostado desse formato de vídeo. Se você gostou, deixa nos comentários, curte, comenta, compartilha. Manda esse vídeo para aquelas pessoas que talvez estejam passando por dificuldades, passando por tentações, sem entender que estão passando por tentações. Manda nos grupos da família, grupo da igreja, grupo de amigo, grupo da faculdade, grupo do trabalho. Me ajuda a propagar o evangelho, cara. Eu faço isso daqui com esse intuito. Eu faço isso aqui porque o Senhor me deu uma palavra para que eu pregasse a palavra dele. Então, eu faço isso daqui com muita diligência, confesso para você que tem que ser bastante perseverante, porque gravar uma coisa que às vezes não dá muito resultado, que não alcança muitas pessoas, às vezes é bem difícil de você se sentir motivado para fazer. Mas eu gosto muito de falar da palavra de Deus e eu sei que isso aqui tem poder para transformar vidas, cara, e é por isso que eu continuo fazendo. Que eu sei que um dia eu posso colher frutos disso, né? Não no sentido material da coisa apenas, mas no sentido de que eu vou colher bons testemunhos de pessoas que foram alcançadas pelas palavras as quais eu fui canal para chegar na vida delas. Então é isso. Beijo no seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a ficar por aqui. Você faz isso clicando aqui embaixo nesse botãozinho chamado inscreva-se. Ative as notificações clicando no sininho também, né? Que aí você não vai perder as próximas mensagens que Deus tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida. Se você está ouvindo essa mensagem, eu não sei se isso aqui vai virar um podcast e ir para as plataformas digitais, eu vou tentar fazer isso. Se você está ouvindo essa mensagem em qualquer outra plataforma, faz tudo o que você tem que fazer nessa plataforma aí. Salva meu perfil, começa a me seguir, baixa, faz download, compartilha nas suas redes sociais, aí se essa mensagem te abençoou, valeu? E vamos praticar o ID, né? ID por toda parte, pregando o evangelho, fazendo discípulos e propagando a mensagem. É isso, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe grandemente, que Ele abençoe todos os planos e projetos do seu coração, segundo a vontade dEle, sua casa, sua família, onde você plantar a planta do seu pé e onde você colocar a sua mão, que ela prospere. Amém? Em nome de Jesus, não se esqueça, Jesus é o centro. Até o próximo. Tchau, tchau.